Olá, ponto de vista da medicina está começando. Existe uma doença que desde tempos imemoriais ela desafia a medicina, embora hoje com menos intensidade. E há 4.000 anos antes de Cristo, existia um médico do faraó chamado Imhotep II, que ele fazia cirurgia de crânio, trepanações, curava qualquer ferida. Mas uma ele disse: essa não tem cura ainda na medicina. Era uma massa que surgiu no peito, na mama de uma paciente, e ele disse: para essa aí a medicina não tem cura. Mais tarde, Hipócrates foi fazer até um estágio no Egito e voltou, e uma certa vez viu também uma massa no peito, dura e que tinha circulação colateral, que a gente chama hoje. Ele chamou isso de carquinos. Carquinos em grego quer dizer câncer, ou caranguejo. Por que o câncer é a tradução de caranguejo? Primeiro, essa circulação lateral dá a impressão das patas do caranguejo, e o caranguejo de barriga para cima, e por causa da carcaça dura que o caranguejo tem. Essa foi a primeira denominação de câncer naquela época, chamava carquinos, daí vem a palavra caranguejo e câncer, né? E o próprio Hipócrates depois, ele observou muita coisa que é válida até hoje. E também existia outra denominação de oncos, né? De onde veio a palavra oncologia. Oncos quer dizer massa, só que era qualquer massa. Ela podia ser abscesso, tumor ou não tumor, qualquer tipo de massa, eles chamavam de oncos. É claro, evidentemente, que eles não sabiam de que se tratava. Só que naquela época falava aquela doença, como hoje se fala até hoje, doença ruim. E houve um grande progresso, principalmente nos começos do século passado, em 1920, com Sidney Farber, que depois nós vamos conversar sobre esse grande cancerologista que fez um desenvolvimento extraordinário nos Estados Unidos sobre o câncer. É realmente uma doença muito grave, sobre a qual nós vamos discutir hoje aqui com um especialista, que é o Dr. Délcio Scangiuzzi, presidente do Hospital Erlangotti e membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia. Bom dia, Délcio. Bom dia, professor. É um prazer estar aqui com o senhor novamente, né? Quantos anos que a gente vem aprendendo com o senhor aí, né? Nós já estamos quase completando 4 décadas de formado, né? E o senhor foi meu professor, estamos aqui ainda, né? Délcio, sempre a história da medicina é fascinante, né? Quer dizer, como é que naquela época eles já desconfiavam que o câncer não tinha jeito, né? Apesar de todo o raciocínio lógico que eles faziam, não conseguiram. E você vê que a humanidade ficou durante quase 4.000 anos antes de Cristo e 2.000 anos agora, depois de Cristo. O Galeno, por exemplo, ele chamava o câncer de bile negra. Tinha o sangue, que é bile vermelha. Bile, a palavra melancolia, porque os pacientes ficavam muito deprimidos, com grande dor. Melos, em grego, quer dizer negro, preto, e colis bile, porque tinha bile negro, tudo era bile para eles, os 4 tipos, né? E o paciente com câncer, por causa de ter ficado deprimido, né? Daí vem a palavra depressão, melancolia, é praticamente a mesma coisa. Como é que você vê isso, Délcio? Como é que está a situação hoje do câncer?
Então é interessante porque desde esses tempos dos primórdios da humanidade o câncer vem chamando a atenção. Mas ele nunca foi assim um grave problema de saúde pública. Em muitas épocas a gente vê falar pouco do câncer, né? Apesar dessas descrições dramáticas dos pacientes com câncer, porque os pacientes morriam de outras causas, de outras doenças, das pestes, das doenças infecciosas. Nós não tínhamos conhecimento das bases sanitárias de saúde. Inclusive no ano de 1800, um cirurgião cancerologista dos Estados Unidos disse que o câncer seria ainda a primeira causa de morte da população mundial, porque as doenças estavam sendo controladas, doenças infecciosas, essa coisa toda. E foi tido como uma profecia negra. Olha, o que é isso? Como que é esse... Então, menos de 100 anos depois, com o controle de todas as outras doenças, então o câncer passou hoje a ser um grave problema de saúde pública em toda a população mundial. Ele sempre existiu, mas nunca foi assim aquela preocupação maior da sociedade. Mas agora, com o novo comportamento da sociedade, o controle de todas as doenças infecciosas, parasitárias, a medicina com os antibióticos, as vacinas, o controle sanitário da população, então nós temos hoje uma grande incidência do câncer que vem aumentando muito, né? Principalmente a principal causa do aparecimento maior da frequência do câncer é que o câncer é um erro celular. Então, quanto mais tempo nós vivemos, nossas células se multiplicando, mais chance nós temos de adquirir esse erro celular. Então, o aumento da vida média da população e o controle das outras doenças faz com que o câncer hoje seja um problema de saúde pública mundial. Indo nos primórdios, por que a célula cancerosa se multiplica de uma forma indeterminada? Quer dizer, não existe terno ali, ela é automultiplicativa. Por que ocorre isso? Existe alguma alteração dentro da célula? E qual o motivo disso? Genético? O câncer é uma doença 100% genética. Não podemos confundir genético com hereditário. Genético porque nós somos regulados pelos genes. Dentro das nossas células nós temos os genes. Esses genes que dão a nós as nossas características, que eles fabricam as proteínas que são a razão da vida. A vida nada mais é do que um conjunto de reações químicas coordenada por essas proteínas. E nós começamos de uma única célula, é uma coisa mais linda do mundo, né? Nós começamos com uma célula espermatozoide com o óvulo, dá um ovo, e essas células vão se dividindo e nós vamos ser constituídos por 10 trilhões de células harmônicas que conversam uma com a outra, se regulam, se autorregulam, se autossustentam, se autocontrolam. E nessas multiplicações celulares nós podemos ter alterações nesses genes, essas proteínas que são resultantes desses genes que nós temos lá no nosso DNA na célula, com aquelas 4 letrinhas, né? Das 4 bases nitrogenadas, a TCG, adenina, timina, guanina, citosina. Então elas que controlando aquela escada que nós temos, e as células dependem daquilo ali. E há um desequilíbrio entre elas. Então nós sofremos as mutações. A mutação é um erro nesse padrão de proteção, de fabricação de proteínas, que fabricam proteínas anômalas, conferindo às células propriedades que elas não se dependem mais de outras células. O câncer é a tentativa de formar um indivíduo dentro do outro indivíduo. E interessante é que as células cancerosas, elas são autossuficientes, elas não respondem mais ao estímulo de parar de crescer, elas não se envelhecem, elas continuam reproduzindo. A gente diz que imortalizou a célula, porque as nossas células vão se dividindo, elas decaem. Elas não, elas mantêm a juventude e continuam se dividindo. Então são células muito inteligentes e tentando formar um indivíduo dentro de outro indivíduo, não é? E elas não causam reação imunológica significativa, elas são perfeitamente aceitas pelo nosso organismo. E essas células então passam a ter um controle especial. Elas se multiplicam, as células da pele, elas não saem da pele, vão se encrostar no pulmão, no fígado, no cérebro. Mas se nós tivermos um melanoma aqui, que é um tumor dos melanócitos, que é as células que dão a coloração de nossa pele, ele se tornou errado, ele está daqui, ele sai daqui, ele se implanta no pulmão, ele se implanta no fígado, ele se implanta no cérebro e tem a sua vida lá. Então ela adquire uma capacidade impressionante. Então isso que é o câncer, né? O câncer é um conjunto de muitas doenças. Cada tecido, cada célula pode originar um câncer, né? Então é muito interessante. O câncer então é a doença genética porque é a alteração do gene. Se esse gene alterado estiver
no óvulo, no espermatozoide que for ali, então os descendentes poderão herdar aquela mutação. Mas a que você fuma e tem um câncer, isso você adquiriu aquela mutação, não vai transmitir para os seus descendentes. Então é uma mutação nos genes das suas células, mas ela não é transmitida, porque não está no óvulo nem no espermatozoide. Ô Delcio, não existe um fator externo em relação a essa mutação? Porque hoje, agrotóxico, né? Esses produtos químicos, no indivíduo predisposto, através de um atavismo, quer dizer, se tu tem um gene lá que está escondido, às vezes, de um parente, 200, 300 anos. E hoje em dia, por causa dessa alimentação inadequada, cheia de agrotóxicos, bebidas, etc., qual é o mecanismo através do qual isso modifica o gene, o DNA da pessoa? Para que nós tenhamos o câncer, são necessários inúmeros defeitos nas células, inúmeras mutações, muitas trocas, muitas proteínas alteradas para conferir à célula as características do câncer. Nós todos temos um grande número de mutações todos os dias, só que elas são auto-eliminadas. A célula se torna inviável, mas quando ela adquire aquela propriedade de se tornar independente das outras células, aí constitui o câncer. Nós não temos um fator definido para que a gente possa dizer esse fator é causador de câncer. Para que nós sabemos que as substâncias químicas são capazes de estimular as mutações e de levar a célula ao aparecimento do câncer, como aquelas do cigarro. Os agrotóxicos, as substâncias químicas, tudo para colocar um câncer não é assim, uma vez só coloca câncer. Repetidamente. Depende de tempo e de dose. Então hoje nós temos um órgão mundial ligado à Organização Mundial de Saúde, o IARC, que controla as substâncias químicas que são produzidas, que são usadas nas indústrias e tudo. Mas é muito difícil a gente ter um trabalho que a gente possa documentar corretamente o tipo de agrotóxico, porque é difícil monitorar o tempo de exposição, a dose de exposição em que as pessoas são expostas. Então é um problema muito sério, mas nós não temos. Se nós formos ler os manuais da Organização Mundial de Saúde, poucas substâncias podem ser categorizadas como cancerígenas, e elas muitas vezes são eliminadas do uso comum, mas é muito difícil padronizar isso. Mesmo, por exemplo, alimentos, não é? Para nós termos um alimento que faça mal, nós teríamos que pegar milhares de pessoas, fazer uma dieta especial para aquela pessoa, deixar outros milhares num grupo controle e tratar aquilo pelo menos 10 anos para que aquelas substâncias de um e outro grupo sejam atuantes nas células, e depois esperar mais uns 10, 15 anos para a gente analisar o que aconteceu. Então são trabalhos muito difíceis. Então nós temos evidências em laboratório, que isso, muitas vezes as pesquisas de substâncias são feitas em animais de laboratório, que muitas vezes não representam o que realmente ocorre no corpo humano. Então são assuntos assim muito complexos ainda hoje, e a tendência é sempre a gente estar preocupado mesmo com todas essas substâncias usadas no meio ambiente, nos alimentos, na nossa vida, mas nós não temos ainda uma documentação científica disso, como nós temos do cigarro, porque do cigarro nós temos muita documentação científica. A propósito, na semana passada aqui neste programa, nós falamos de um trabalho da Anvisa, viu, Delcio, de dosar um agrotóxico em diversos tipos de alimento, no pimentão, no tomate, no pepino, e quase todos acima de 30% de concentração de agrotóxico. Quer dizer, evidentemente que não é apenas isso, né, do câncer, mas, por exemplo, nós sabemos que no Rio Grande do Sul, não sei se confirma ou não, a incidência de câncer de esôfago é maior por causa do chimarrão quente. E no Japão, incidência é um termo errado, é a prevalência de câncer de esôfago e intestino. É por causa da alimentação isso lá? De peixe principalmente, né, japonês? Ou não tem relação? Parece que tem relação, né? Parece que o meio ambiente e o tipo de alimentação que se tem
influencia no caso de o aparecimento do câncer. Então as substâncias quentes, o chimarrão é mais não por ter substâncias tóxicas, mas é por causa da temperatura, tudo. Então toda mudança das células, ela sendo crônica, sempre leva à possibilidade do aparecimento do câncer. Isso é verdade, porque fazendo um raciocínio inverso, as mulheres japonesas são aquelas que menos têm câncer no mundo, a menor incidência de câncer. Aquelas colônias japonesas que migraram ali para os Estados Unidos, principalmente ali para a Califórnia, depois de algum tempo, aquelas mulheres passam a ter um aumento exagerado da incidência de câncer, igual a das americanas, porque mudaram, elas continuam sendo japonesas com o seu mesmo DNA, com a sua mesma característica genética, porém a incidência de câncer aumenta. Então isso evidencia de uma maneira que algo aconteceu, a alimentação, o estilo de vida, tudo que está acontecendo ali, o meio ambiente americano, com todos esses agrotóxicos, todas essas coisas que eles usam lá, pode influenciar. Só que nós não conseguimos. O difícil é porque precisa de muito tempo e o câncer é uma doença multifatorial, não tem uma coisa definida. Falar isso aqui, coloca, não sei como é irradiação. Aí sim, nós sabemos que irradiou uma alta dose, nós vamos lesar essas células, provocar uma série de erros que facilita muito o aparecimento do câncer. Mas essas substâncias químicas, isso beneficia muitas indústrias e todo mundo, porque não tendo nenhuma comprovação científica, isso continua a ser usado, né? Até um dia alguém conseguir achar uma maneira de mas acho que vai ser difícil, viu? É difícil. Porque o lobby da indústria é muito forte, né? Aliás, até em medicamentos, né? Eles só patrocinam o desenvolvimento porque eles é que têm dinheiro para fazer essas pesquisas, são investimentos muito altos em dinheiro e só eles é que têm esse recurso para investir. Então é investir naquilo que interessa, né, aos seus propósitos e não... Mas esse fato aconteceu também em relação à aterosclerose. Os orientais que iam para os Estados Unidos, a prevalência de infarto do miocárdio na terra natal deles era menor do que quando iam para os Estados Unidos e ficavam vivendo lá. E isso também em relação aos seus descendentes. Mas você falou na produção de drogas, a L-asparginase, que é uma droga usada para leucemia, ela anda em falta aqui no Brasil, né? E parece que o Ministério da Saúde fez um convênio aí com 25 laboratórios para produzi-la. Qual foi a razão desse desabastecimento? Problema do governo ou da indústria farmacêutica que segurou o medicamento? Esse problema da falta de drogas na medicina e principalmente na área do câncer, nós temos acompanhado e visto as publicações americanas. Ele é muito mais grave nos Estados Unidos, porque lá as pessoas usam as medicações todas disponíveis o tempo todo. Não é como nós aqui que temos muita dificuldade, muitas vezes nem é oferecido, porque nem se cogita em ter aquela medicação para aqueles pacientes. Isso pode ocorrer. Nos Estados Unidos isso tem sido muito discutido. É porque a indústria não produz. Até crianças tiveram muitos problemas, lá morreram algumas crianças por falta desses medicamentos nos Estados Unidos. E é claro, a indústria produziu menos, porque não tem muito interesse muitas vezes naquele medicamento e na produção. E o aumento do consumo. Então é difícil, isso aí precisaria, né, de uma maior intervenção governamental, de produzir laboratórios próprios para você produzir e aquilo que não é muito lucrativo, porque a indústria sempre está procurando novos medicamentos, novos mercados, é a indústria mais poderosa do mundo, não é? Então isso é muito complicado, essa regulação aí. O governo tem muita dificuldade em regular porque ele não tem condições, são altas tecnologias, altos investimentos, isso está sempre mudando, as drogas, cada vez novas drogas, e aquelas padronizadas de muito tempo, elas perdem a patente, então não tem muito lucro, não tem muita necessidade, e aquilo deixa de ser produzido, independente da necessidade. É muito difícil controlar a produção da indústria de acordo com a necessidade daquele país, não é? Não existe aquele compromisso. Então é muito complicado quando entra o fator econômico nessa situação, né? Aliás, Delcio, tem um cancerologista americano, mas de origem indiana. Ele escreveu um livro, O Imperador de Todos os Males. Isso. O câncer. E foi exatamente isso que você falou agora, que a política governamental, ela que promove a saúde. Inclusive,
nessa época, em 1929, a leucemia matava milhares de pessoas nos Estados Unidos. E só houve investimento depois que houve o clamor da população, que o Sidney Farber e outros, através de campanhas na televisão, conseguiram sensibilizar o Congresso americano a investir. Exato. Porque falta dinheiro, não tem saúde. Mas outra pergunta que eu quero te fazer, para você responder daqui 15 segundos depois do intervalo, você acha que a cirurgia que a Angelina Jolie de fazer uma mastectomia radical bilateral para prevenir o câncer é uma medida correta ou não? Você vai me responder daqui um pouquinho. Então vamos ao intervalo, voltamos em seguida. Estou conversando aqui com o Dr. Délcio Scandiuzzi, um dos mais respeitados mastologistas da região e do estado de Minas Gerais, a respeito dessa doença que castiga a população mundial desde tempos imemoriais. Délcio, eu te fiz uma pergunta ali em relação a Angelina Jolie, que no estudo do genoma dela diz que 75% de chance dela ter câncer. É claro, estatisticamente é estatística, né? Não tem sorte nem azar. 25% ela pode ter chance de ter uma reincidência do câncer? É o seguinte, para a gente conceituar, contextualizar o problema da Angelina Jolie, tem que ter, é um assunto extremamente discutido, que a gente há mais de 10 anos vem discutindo isso muito. Então é necessário alguns contextos. Primeiro, nós passamos 100 anos fazendo mastectomia radical. Toda mulher tinha um câncer de mama, a cirurgia era a mastectomia radical, tirar todos os gânglios debaixo do braço, aquela deformidade, não é? Um edema de braço que aparecia na grande maioria, mais de 30% das mulheres. No final dos anos do século passado, a partir de 1985, começaram os trabalhos mostrando que também se fazendo o diagnóstico mais precoce, que não precisa tirar toda a mama da mulher para curar o câncer, porque o câncer é uma doença sistêmica, como nós vimos, as células são capazes de ir para outros órgãos, então a cirurgia só trata localmente. Então com isso se diminuiu muito a cirurgia. Então hoje, raramente nós tiramos a mama de uma mulher com câncer de mama. Se ela tem um câncer, a gente procura ao máximo fazer o tratamento conservador, que a gente chama, que é muito interessante, a mulher não ser mutilada. Deixa eu só explicar para a população. Mastectomia radical, quer dizer, radical de raiz, quer dizer, tira tudo. Tirava toda a mama, fica aqui a exposição das costelas, né? Fica exatamente sem a mama, só com a mama do outro lado e retira todo o tecido debaixo do braço, então é uma deformidade grande. Ainda a gente faz hoje no Brasil, porque muitos casos chegam avançados. Mas mesmo naqueles casos avançados, nós procuramos fazer primeiro a quimioterapia, que a gente chama de quimioterapia primária ou neoadjuvante, faz primeiro a quimioterapia, você reduz bastante o tumor. Em muitos casos, nós convertemos uma cirurgia que era radical, numa cirurgia convencional. Então hoje nós procuramos ao máximo possível conservar a mama daquela mulher que tem câncer. Bom, nesse mesmo tempo se começou a desenvolver o projeto Genoma e nós vimos já que o câncer depende de genes. Então se nós temos gene alterado, nós podemos ter, os genes vão se alterando e depois de determinadas alterações poderemos ter um câncer de mama. E a mama, como é um órgão que a mulher nem tem quando nasce, é o órgão que mais muda na mulher, por isso que ele tem grande incidência de câncer à medida que o tempo passa, porque está sempre modificando, as células estão sempre em divisão celular, e com isso elas sofrem muitas influências e podem adquirir um genoma alterado típico de um câncer. Então nesse mesmo tempo se descobriu que tem um gene que chama BRCA1 e tem um outro que chama BRCA2, que eles podem ser transmitidos de pai para filho, de mãe para filha. Esse gene, o câncer não é hereditário, não é porque a mãe tem, o filho vai ter, mas tem um defeito nesse gene BRCA1, BRCA2, que já é um grande auxiliar para aparecer o câncer na célula. Então se ela herdou esse gene, ela precisa de poucos defeitos adicionais para ter câncer, por isso que a possibilidade, como o senhor disse, é estatístico. Ela tem 75% de chance, variando um pouquinho aí, para ter câncer de mama durante a vida dela. Não sabe em qual mama nem que idade ela poderia ter, ou se fosse ter.
tem chance de não ter. Então é um novo conhecimento ainda desafiador. Então ela herdou isso, ela teve possibilidade lá de fazer esse teste em que a mãe dela morreu de câncer de mama e tinha esse defeito nesse gene BRCA1. BR é de breast em inglês e CA de câncer. Então BRCA, breast cancer 1, foi o primeiro que achou. Então quando tem esse defeito, a possibilidade de ter câncer é grande porque você já herdou um grande número de problemas. Com pouca coisa durante a sua vida, você vai conseguir desenvolver o câncer. Mas você falou aí que o pai tendo, não necessariamente que na primeira geração os filhos têm, mas não existe um atavismo aí, quer dizer, um gene fica escondido. Não, o que acontece... e vai manifestar depois de não, mas esse gene 5 gerações. Não, esse gene não é. Ou ele é transmitido, por exemplo, ele está ali. Se a mãe tem, a filha tem, ou o filho tem 50% de chance de ter de herdar o gene, porque na divisão celular pega metade do cromossomo de um de outro. Então ele tem 50%. Se ele ficou para fora daquele 50% na filha, a filha não tem nenhum risco, seus descendentes também nunca mais vão ter. Se tem, tanto que seja o homem também. Se eu herdei no homem, eu tenho uma filha, ela pode vir através de mim, porque no meu espermatozoide tem um gene alterado, que é esse BRCA1, que eu vou transmitir para minha filha. Pode ser que naquela formação da célula dela pegou a minha metade errada que tem o gene. Pois é, mas não tem um gene recessivo? Quer dizer, esse é dominante. Esse gene BRCA1 é dominante. O gene do câncer de mama é dominante. Esse BRCA1. Esse BRCA1, 5% dos casos de câncer de mama tem esse gene alterado. Tem gene que a gente herda alterado. Só 5%. No Brasil, muito menos, porque nós somos uma mistura racial. Ao passo que nas mulheres de origem judia, elas têm uma alta incidência, até já sabe a mutação, é muito fácil. Você vai lá e faz o teste muito rapidamente naquela paciente. Porque não diluiu. Porque não diluiu. Então a miscigenação é importante. É importante. A gente não tem grandes virtudes, mas também não tem grandes defeitos, né? É verdade, né? Então, ela herdou esse gene, que já é um grande avanço. Um grande potencial dela ter câncer, não é? Então ela resolveu tirar as mamas precocemente, só que não tira toda a mama, não é? Você tira 80%, 90%, porque você tem que deixar uma cobertura de mama para pôr uma prótese de baixo. E mesmo se você não quiser colocar a prótese, tirar tudo, a mama não tem um limite preciso, sempre vão sobrar células de mama na pessoa. Então ela vai precisar de qualquer maneira fazer um controle. Agora, diminuiu muito, ela diminuiu em 85%, 90% a chance de ter um câncer de mama, mas não eliminou. De uma maneira geral, nos Estados Unidos, cerca de 50%, 60% das mulheres, quando tem esse teste feito, que lá é mais comum fazer esse teste, as mulheres preferem fazer a cirurgia que a Angelina Jolie fez. Quando está na Europa, raramente 20% só das mulheres fazem essa cirurgia. Na Europa é muito mais conservador, muito mais tranquila, a cultura europeia não é tão agressiva quanto a americana. Então é uma situação bastante discutida. Então é por isso que eu contextualizei. Hoje nós estamos evitando de gerar a mama de quem tem câncer, porque tirava tudo, né? Hoje já se viu que não cura mais tirando tudo a mama. É melhor deixar a mama, que você fica reintegrada e tudo mais. E agora nós estamos tirando a mama de quem não tem câncer. Outra coisa, é difícil, que eu tenho pensado assim, nós fazemos prevenção de câncer, que é muito difícil prevenir câncer, em poucas situações. A primeira prevenção é não fumar, que nós já teremos a definição que cigarro causa câncer. Depois, nós fazemos prevenção de doenças, febre amarela, tétano, tudo com vacinas, né? Então, nós prevenimos vários tipos de doença com vacinas. Agora, a gente prevenir doença tirando um órgão normal, o único que se pode fazer é na mama. Então, bom, eu posso ter câncer na minha mão, corto a mão. Então é muito agressivo. Então são novas colocações pelos conhecimentos que nós temos adquirido nos últimos anos que levaram a situações que ainda não tem saída. Não quer dizer que esteja certo, esteja errado. Ela morreu a mãe, morreu a tia, tem lá toda a preocupação dela e talvez ela tenha os outros objetivos, apesar dela ser uma artista muito bonita, mas também pôde se submeter ao que tem de melhor a todos esses testes. Até algumas mulheres americanas andaram reclamando muito da posição dela. Ela não precisa levar a menina na escola, ela não precisa cozinhar, não precisa fazer nada, tem todo o dinheiro, e depois fica dizendo que até é diferenciada e tudo mais, né? Então é muito complicado essa nova situação que nós estamos vivendo, né? Uma situação inédita. Vamos passar isso aqui para o homem. Paralelamente, também o homem, o câncer de próstata tem um fator genético. Isso. Primeira e segunda alteração. Se isso for verdade em relação à Angelina Jolie,
E se transportar isso para o homem é tirar a próstata como é que faz aí? Esse assunto até foi discutido recentemente num editorial, numa revista médica, não é? Porque quando nós tiramos a mama, nós trocamos a mama por uma prótese, de qualquer maneira. Agora, o homem fazer uma cirurgia de próstata, hoje nós temos ainda, nos casos em que o tumor é de baixo grau de malignidade, muitos homens estão preferindo fazer o controle do que submeter ao tratamento do câncer da próstata. Por quê? Porque a próstata é diferente. Se nós fizermos a cirurgia, a possibilidade de incontinência urinária, a possibilidade de impotência, e tudo é muito grande. Então não é tão simples assim, nem se vai pensar nisso. Né? Como que nós vamos fazer isso de rotina, fazer profilaxia, tirando um órgão normal que pode causar um grande número de problemas para o homem. Até diz que o câncer de próstata é silencioso, né? Exatamente. E o indivíduo às vezes morre com ele. Exato. Por isso que hoje, nos casos em que se faz a biópsia, tem alguns parâmetros. Eu não estou habilitado a dizer sobre todos esses parâmetros. É o Gleason 6? É isso. Então, se temos alguns parâmetros, ele tem baixo grau. O único problema é que o senhor vai ter que fazer exames todos os anos, fazer um controle rigoroso. Então está lá com câncer, fazendo aqui exames, biópsias repetidas e tudo mais. Então muita gente, bom, eu vou tirar a próstata, aí tem um problema, tirou, poderia nunca ter morrido daquele câncer, ele nunca iria dar problema e poderia adquirir alguns efeitos colaterais do tratamento, tanto da radioterapia, que também não deixa de ter efeitos colaterais, de cistite, retite, apesar que hoje a radioterapia conformacional, que irradia só a próstata, diminui muito esses... Por que chama conformacional? Porque eu já ouvi falar em conformacional. Porque é dirigido especificamente? Isso, porque o raio, né? O raio-x, a gente quando fazia a radioterapia convencional, desenha o campo e tudo que tiver naquele campo vai receber a mesma dose de radiação. Então hoje você, através desses programas de computação, não é? Inclusive o Elian Gott adquiriu o ano passado um programa que se chama Eclipse, que é um dos melhores do mundo, que você pega, vai desenhando a próstata e ali você vai no computador desenhando para fazer só naquele local. Então o número de complicações diminui bastante, não é? Então isso você, que nem o nosso ex-presidente Lula fez no pescoço, aqui na laringe, que ele tinha um câncer, que se nós irradiássemos todo o pescoço dele, os efeitos colaterais seriam muito maiores do que ele tem. Então é foco dirigido. É perfeito. Então é foco dirigido. Deus, sempre nós temos falado aqui nessa avalanche de exames complementares. Vamos colocar em discussão, por exemplo, a mamografia. Qual é a percentagem de erro, de falso positivo e falso negativo? Por que eu faço essa pergunta? Porque às vezes um falso positivo pode induzir a fazer uma mastectomia desnecessária. Então, a mamografia tem que ser bem interpretada e bem feita. Existe essa chance de erro mesmo? E qual é o percentual? É o seguinte... Não, vamos aqui excluir a ação profissional, do profissional. Isso no mundo, como é que ocorre? Porque isso é perigoso. A mamografia é um exame que tem sido extremamente discutido. Sem dúvida, se nós queremos descobrir o câncer de mama numa fase pré-clínica, ou seja, antes dele ser palpável, do médico ou a mulher perceber na mama, o exame mais importante que nós temos no planeta hoje é a mamografia. Então a mamografia é um exame indicado para a mulher que não tem nada. Se ela já tem um problema, ela vai até fazer a mamografia, mas não é para achar precocemente o tumor. Porque na mama nós não temos prevenção. Mesmo que nós vimos na Angelina Jolie tirando as duas mamas, não previne 100%. É só para triagem que você fala? É só para triagem. Então a mamografia hoje ela é discutida que ela é oferecida para mulheres normais. Então a mulher está lá feliz, tranquila, vai uma mamografia, vai causar a ela fazer um ultrassom. Aí depois, não, precisa fazer uma biópsia, tem uma manchinha aqui, acontece isso. Então isso tem sido muito discutido, porque a mulher está lá sadia, feliz, a gente está fazendo um exame que não vai prevenir câncer, vai saber se a mama está normal. É muito difícil falar se uma mama está normal. E a mamografia tem que ser de qualidade e a leitura também é muito dependente. Mesmo um profissional, numa lesão, ele acha que é uma coisa, o outro acha outra. O único documento definitivo para definir uma área da mama é colocar no microscópio. Assim mesmo o microscópio ainda tem discordância. Então é um exame que, se nós oferecermos ele para 1000 mulheres acima dos 40 anos, nós vamos encontrar 2 ou 3 casos de câncer. 990 e poucas não vão, a mamografia vai ser o laudo de normal. Mas um grande número significativo, talvez 100 ou 200 mulheres, conforme o serviço,
elas vão ter outros exames complementares, ou outro ultrassom, ou às vezes até uma biópsia para provar que aquilo não é nada. Então ela tem sido muito discutida, por isso que precisa, na nossa visão, né, a gente trabalha nessa área, a gente precisa de um exame de qualidade e um critério muito rigoroso na avaliação dessas tomografias. Delcio, mas é exatamente isso que eu ponho da minha pergunta. O Instituto Nacional do Câncer, isso há uns 3 anos atrás, nós falamos aqui na televisão, fez uma estatística que 60% das mamografias não tinham aquilo que era esperado, ou às vezes tinham esperado que não foi nem pensado antes. Você acabou mesmo de falar, se você der 5 exames aqui de mamografia para 5 radiologistas, 2 concordam e 3 discordam. Como é que o mastologista fica diante desse dilema? Nós temos, além disso que o senhor falou, existe um outro problema muito sério, que se chama o problema legal. Então hoje se faz muito por pressão, intervenções muitas vezes para que a gente possa nos eximir de qualquer responsabilidade, porque se tem alguma área na mamografia que existe discordância para lá ou para cá, o que precisa, o que não precisa, o que está normal, é muito difícil, alguém tem que assumir essa responsabilidade. Normalmente é o mastologista que decide se ele vai ou não tirar. Exatamente. Então nós temos uma situação extremamente dificultada. Nós temos isso, brigas homéricas nos últimos congressos. Nos últimos congressos e nas revistas, principalmente no New England, que é a revista médica de maior credibilidade do mundo, nós temos artigos discutindo esse assunto. É uma coisa bastante complexa. Que a grande maioria das mulheres não tem nada, a mamografia não previne, ela apenas faz o diagnóstico precoce, salva muitas vidas, porque diagnosticando precocemente, o câncer de mama tem aquela capacidade da célula circular rapidamente pelo corpo todo da mulher e depois a gente não consegue erradicá-la. Metástase. Até metástase é uma palavra até importante. Meta em grego quer dizer além, né? Quer dizer, vai daquilo, e estásis, estático, então vai além da mobilidade. Quer dizer, eles já sabiam de metástase antes de Cristo, quase 400 anos. A inteligência do homem, ele já nasceu inteligente, né? Porque nós vemos antigamente era muito mais difícil criar coisas sem nada, né? Partir do zero, né? O indivíduo estava lá, não tinha universidade para formar, não tinha livro, não tinha professor, não tinha nada, e ele sozinho criou tudo isso que está aí. Hoje nós temos essa facilidade, que nem eu tive o senhor como professor, que me ajudou muito. Então a gente já vai lá na frente, né? Porque a gente tem tudo isso. Então o homem sempre foi inteligente, sempre foi observador, e veja aqueles observadores. Nós vimos nesse livro que o senhor citou aí, eu não me lembro o nome dele, ele queria provar que tinha Helicobacter, que dava problema no estômago. Ele tomou a bactéria, ele mesmo, porque não podia fazer pesquisa, né? Então ele mesmo tomou o remédio, tomou a solução para provar que estava lá, que dava problema. Então a gente vê assim, os aficionados como Sidney Farber, que começou a desenvolver a quimioterapia para as leucemias, e depois juntando drogas e tentando resolver aquela luta louca, né, de mobilização de toda a sociedade americana e todos os políticos. Então assim, a história do câncer é muito Delcio, é verdade que a quimioterapia começou com um tintureiro de um corante? Isso mesmo, né? Lá na Inglaterra, que ele fazia lá, que tinha aquelas máquinas que faziam tecidos, né, que começou a corar, então começou a observar, e depois também nos chaminés, que ouvia aquelas pessoas que as crianças já começaram a ter câncer de testículo, porque eram os limpadores de chaminé com aquela fuligem, então provoca aquelas substâncias ali, provocavam câncer de testículo. Então esses observadores começaram a ver a correlação entre o meio ambiente e o aparecimento do câncer, né? E muitas vezes nós não temos nada assim que nos dirija, mas tem muitos casos em que a gente sabe que o meio ambiente é o responsável pelo aparecimento do câncer. Então é um assunto assim, ainda o câncer hoje, que o senhor está falando da quimioterapia, que ainda é um tratamento louco, porque a gente dá a quimioterapia, ela mata a célula que está se dividindo. Por isso que cai o cabelo, que é a célula que mais se divide, por isso que cai o leucócito, que é a célula que mais se divide. São os parâmetros que a gente tem para controlar, principalmente os leucócitos, a toxicidade da quimioterapia. Mas é um tratamento genérico, a gente dá tudo que tiver na frente, vai destruindo, né? Atualmente nós começamos a ter, que está em desenvolvimento agora, a terapia-alvo. Nós estamos sabendo qual é o erro que aquela célula apresenta e tentando usar uma medicação para corrigir exatamente aquele erro, e não
uma medicação que altera todas as células do corpo humano da pessoa, como é a quimioterapia. Ela é bastante eficaz, foi um grande avanço no tratamento do câncer e muitos tipos de câncer hoje são curados através da quimioterapia, mas só que é um preço extremamente alto. Mas qual é o percentual, Deus, pela quimioterapia só? Por exemplo, nós temos os tumores de testículo, que mesmo com metástases são curados em alta percentagem pela quimioterapia. As leucemias, os linfomas hoje, o mieloma múltiplo, são tratamentos em que faz até a transplante de medula para erradicar todas as células, que tem um alto índice de cura com a quimioterapia. Os tumores sólidos, né, que são, por exemplo, tumor de mama, de esôfago, de cabeça e pescoço, de pâncreas, de rim, de útero, de colo de útero, são tumores ainda bastante resistentes, porque são tumores em que as drogas que nós conhecemos ainda não são capazes de matar todas aquelas células malignas que estão ali se dividindo. Nós não temos ainda aquela especificidade. Então ainda temos um grande campo para avançar. E o senhor viu lá nesse livro, e também é conhecido de todos, quando o homem foi à Lua, que o Kennedy falou, aquela corrida espacial que o americano ficou para trás, bom, em 10 anos nós vamos pôr o homem na Lua. E geralmente em 69 o homem desceu na Lua. Aí depois o Nixon, por esses problemas políticos todos, Watergate, chegou e falou, em 10 anos vamos curar o câncer. Não é? Então foi um fracasso danado, porque não se curou, isso foi em 1970. Então houve muito progresso, que houve muito investimento, começaram as pesquisas mais apuradas, mas não houve resultado definitivo, porque nós não conhecíamos nada, nós não sabíamos que o câncer tinha esses defeitos celulares, essas mutações, as vias de sinalização, como que a célula conversa com a outra célula, como é que uma substância ao redor da célula entra na célula e vai lá no núcleo, no DNA, e faz a célula se dividir, ou faz a célula ter essa capacidade de se mobilizar além do lugar que ela está, faz a célula ter capacidade de mandar formar vaso em volta para trazer sangue para ela. É uma verdadeira coisa mais doida. Então quanto mais a gente descobre, mais fica, porque a medicina e tem os fatores individuais, né? A gente tem a influência de todos os fatores externos, inclusive internos, a mente, né? A gente não sabe até onde que ela coordena todo esse funcionamento nosso somático, né? Com a influência exata disso daí tudo. Então nós ainda temos muita coisa para aprender, né? E cada vez que se aprende a gente vê que é mais complexo, né? O ser humano é um troço complexo demais, né? Deus, nós falamos aqui muito de câncer de mama, de mulher e tal. Você vai me responder daqui 15 segundos. O PSA, qual é a sua apreciação sobre o PSA? Ele tem realmente um valor no diagnóstico por causa dos falsos positivos também? Ou não? Você é mastologista, mas é um cancerologista de visão global. Então vamos ao intervalo, voltamos em seguida. Estou conversando com o Dr. Delcio Scandilusa, cancerologista. Mas, Delcio, antes do PSA, eu queria te fazer uma pergunta aqui, que você tocou rapidamente. Os linfomas, por exemplo, existe um fator infeccioso, por exemplo, no linfoma. O vírus de Epstein-Barr, os outros tipos de vírus, ele seria um gatilho? Quer dizer, no indivíduo predisposto? Ou é primário? Quer dizer, não existe ali genética nem nada, é o vírus que causou a mutação? Não, é o seguinte, todo câncer precisa ter mutação. Existe 20% que se estima dos casos de câncer que nós temos são ocasionados pela presença de vírus, como é o caso de alguns tipos de linfoma, o Epstein-Barr. Nós temos, por exemplo, no caso do HPV, que é o papiloma vírus. Está na moda agora. Está na moda agora, né? Que inclusive ele não causa o câncer no colo do útero da mulher, mas toda mulher que tem câncer de colo de útero, normalmente, quase todas, né? A grande maioria, 90 e tantos %, tem a presença do HPV. Então, se nós não tivermos o HPV, com certeza nós vamos diminuir. É papiloma vírus. É o papiloma vírus. Agora, inclusive, até do ponto de vista de... Porque ele está em outras áreas, ele pode estar no orofaringe, pode estar... Então, na mucosa do orofaringe, a presença do HPV pode aumentar o risco do paciente ter um câncer de orofaringe. Então, isso o sexo oral, então, está contraindicado?
Não é que é indicado ou contraindicado. É uma maneira de transmissão do vírus, né? Então aí a presença do vírus hoje tem sido muito estudado. Nós estamos vendo qual é realmente o papel do vírus na incidência do câncer de orofaringe, né? Mesmo o indivíduo fumando, mas a presença do vírus aí com certeza vai aumentar muito a chance. Não é o vírus que causa, mas a presença do vírus com esse processo inflamatório, com certeza desestabiliza essas células. Mas a vacina vai resolver isso? Ou não? Porque existem 80 tipos, parece. Existem mais de 100 tipos, uns 40 tipos que têm alguma atividade que poderia causar dano celular, não é? Mas a vacina que tem por colo do útero está visando os 4 principais tipos de vírus, que é a tetravalente. Tem a bivalente e a tetravalente que pega os 4 principais. Ainda nós não sabemos, né? Porque tem que vacinar antes de ter contato com o vírus, que depois que já está com o vírus lá, a vacina não consegue mais destruir o vírus. Então precisa ser antes de ser contaminado. Então está se vacinando as meninas a partir dos 9 anos até os 16 anos antes de contato sexual. Nós também não sabemos ainda por quanto tempo vai proteger, né, se essa vacina tem que ter reforço ou não. Então é uma coisa bastante interessante, porque pela primeira vez está se vendo uma maneira de você esterilizar e diminuir muito a chance, não é? Isso também não vai inviabilizar que se faça o Papa Nicolau, tem que continuar se fazendo, porque existem os casos que podem não depender de vírus e não sabemos até quando que essa vacina está protegendo. Então de qualquer maneira não elimina, mas de qualquer maneira é um grande avanço, um grande conhecimento, inclusive para outros tumores onde o vírus possa estar presente, como na orofaringe. Então isso tem sido bastante discutido, mas são coisas ainda que nós precisamos aprender. Não sei se vai compensar futuramente de vacinar mais a população para eliminar a presença do HPV, não é? Então nós vemos também que as pessoas que têm o vírus do HIV, né, que é o da AIDS, eles têm mais propensão a ter determinados tumores, mesmo sarcoma de Kaposi e alguns tumores. Até foi descoberto na África. Na África, isso, né? Então são os vírus, em 20% mais ou menos dos casos de câncer, eles podem ter alguma influência, podem facilitar o aparecimento de câncer, né? Deus, nós falamos em vacina aqui hoje. Vamos abrir um parênteses aqui para uma informação de saúde pública, que há necessidade premente de vacinação contra a gripe suína. E alguns mitos andam correndo por aí que a vacina poderia desencadear a gripe. Isso é inverdade. Não tem como, porque o vírus é um vírus inativado. Quer dizer, ele não causa, ele não vai promover a doença. E uma eficácia de 97% de êxito na prevenção da gripe suína. Então, todo mundo precisa avisar, mas só isso não é necessário. Escapa um pouco o assunto de hoje aqui, mas diante dessa grande divulgação da gripe no Brasil, outros cuidados são importantes, principalmente, resumidamente, lavar as mãos sempre, pegar em corrimão, em cumprimentos, etc. Precisa prevenir isso. Odécio, mas vamos voltar aqui então ao assunto. Vamos falar aqui de doença de homem também, né, Odécio? Vamos até falar. Agora só. Vamos falar lá do PSA. Nós estamos com pouco tempo. O valor do PSA é muito relativo, porque pode estar alto e o indivíduo não ter câncer, e pode estar baixo e o indivíduo ter câncer. O toque retal é indispensável aí. Exato. Mas apesar de tudo, em 20% dos casos, nem com toque, nem com PSA, você não consegue fazer. Aí seria a biópsia? Ou acompanhamento? O câncer de próstata é importante, né? Porque nós vemos no Brasil, segundo a estimativa do INCA, né, é o câncer mais prevalente. A mulher tem 52 mil casos de mama e no homem mais de 60 mil casos de câncer de próstata. Então é realmente um problema muito importante no homem. E o PSA é um método simples que dá uma ideia de que está acontecendo. Então pelo menos ele serve para uma triagem, muito mais eficaz até do que a mamografia, que tem mais facilidade, tem mais dificuldade em precisão, em acurácia. Então o PSA, ele pode estar positivo e não ter nada, e pode estar negativo e ter. Nós não temos nenhum exame até hoje, porque o exame que para falar se uma pessoa tem ou não tem câncer, nós temos que ver a célula, porque o câncer é uma alteração da célula. Esses exames
que nem um PSA, que é o antígeno prostático, ele precisa ser produzido, levado ao sangue, ser detectado. Então são muitas etapas, né? Então nós, por exemplo, temos às vezes um gene alterado. Hoje, até para a gente fazer esse estudo genético, você faz vendo se o locus do gene está alterado, ou o gene que fabrica a proteína, você vai dosar a proteína dele. Muitas vezes a gente dosa a proteína do gene, ela está normal, mas o gene está alterado, porque naquele momento, naquela condição, a quantidade de proteínas expressas não foi possível pelos métodos tecnológicos que nós temos hoje, bioquímicos, de fazer a detecção. Então nós ainda estamos aprendendo muito, né, nessa fase de achar, porque nós, para examinar a próstata e mesmo a mama, os outros órgãos, a gente tinha que ver a célula. O microscópio é que fala a verdade, e mesmo no microscópio ainda tem discordância, né, porque a célula ainda tem, um patologista acha que tem uma atipia, outro acha que não tem. Então nós estamos assim, mas eu acho que é muito importante. Nada é 100% em medicina, mas eu acho fundamental para os homens, devido à alta incidência do câncer de próstata, que ele faça o PSA, que ele faça o estoque retal. Se tem alteração, bem, se não tem, ele vai fazendo periodicamente, de acordo com a sua idade. Agora é importante que se faça. E depois, se tiver alguma alteração, aí ele vai discutir aquele problema. Bom, aí eu opero, faço isso, o meu é de alto grau, de baixo grau. É claro que nós vamos, toda vez que nós vamos fazer essa intervenção, nós vamos gerar um monte de situações, e às vezes até mais complexas, né? Poxa, eu vou ter que fazer biópsia, mais outro ano fazer biópsia. Igual a mulher também, você vai lá na mama, vamos tirar um pedaço da mama, vamos enfiar a agulha na mama. Então, quer dizer, todos esses exames têm sido muito discutido isso, de a gente fazer muita coisa. Nós vamos beneficiar muita gente, mas de todo jeito nós sabemos que muita gente, uma população enorme, vai ter um grande desconforto. Até na Inglaterra, que o pessoal lá é muito rígido, antes de se fazer esses exames assim preventivos, a pessoa é altamente explicada a ela o que pode acontecer. Olha, você vai fazer, não quer dizer que com isso, se a gente fizer o PSA e o toque retal, não quer dizer que nós vamos evitar o câncer de próstata, mas nós podemos diagnosticá-lo precocemente e curar o indivíduo. Mas com isso você vai ser sujeito a exames, a biópsias, a interpretações, a desgaste psicológico, até você provar que tem ou que não tem. E depois, se tem, poxa, aí você vai ou não vai tratar. Então lá eles discutem muito. Lá não tem um jeitinho. Você quer fazer ou não quer fazer? Lá não tem um jeitinho. Então assim, é uma situação muito difícil que nós estamos vivendo. E além disso, hoje ainda, que eu volto a repetir, nós temos ainda o problema de ordem legal. Por isso que nos Estados Unidos existe muita intervenção desnecessária, né? Porque o indivíduo... Mas lá existe, então aqui como é que é? Se lá existe, como é que está o problema aqui? Não, aqui realmente nós não temos, assim, que pese, a gente tem visto o aumento do número, o problema da judicialização da medicina, mas ela tem ocorrido mais na prestação do serviço do que assim, não tanto, cresceu tanto em relação à agressão ao médico por ter feito ou deixado de fazer um procedimento, né? A gente vê assim, às vezes a pessoa não fica satisfeita com o tratamento, então são os casos mais comuns de ação judicial. Agora, se tem ou não tem a doença, né, ser mais intervencionista ou menos intervencionista, isso não tem ainda na nossa sociedade aqui criado um corpo muito grande, mas com certeza vai aumentar cada vez mais. Então essa judicialização, essa dificuldade que nós temos, isso faz com que o médico seja mais intervencionista, que as pessoas, então, um número de pessoas maior vai submeter um grande número de exames, porque se tem aquilo ali, você tem que fazer, não tem uma outra alternativa. Como é que você vai provar com o indivíduo se não puser no microscópio? Para pôr no microscópio tem que tirar um pedaço, né? E para tirar um pedaço tem que intervir. Então, Décio, nós vamos terminar esse programa a respeito do que o Dr. Décio falou. Cada um fala uma coisa, isso aqui é diferente, probabilidade. William Osler, que foi um grande médico anglo-canadense, ele dizia que a medicina é a arte da incerteza. Quer dizer, uma hora é isso, outra hora é aquilo, porém é a ciência da probabilidade. Quer dizer, devemos lidar também com estatística. Ô Décio, ficou muita coisa aqui para a gente conversar, inclusive até vou deixar no ar aqui, quando convidar um outro cancerologista, a Sociedade Americana de Cancerologia dizia que o PSA não tem muito valor para rastreamento, enquanto que a Sociedade Americana de Urologia falava o contrário. Então, a medicina é a arte da incerteza, cada um acha uma coisa. Deus, muito obrigado aqui pela entrevista,
brilhante entrevista, principalmente pelas informações sobre saúde pública, né, de medicina preventiva, que é muito mais importante em determinadas situações do que a medicina curativa. Então, até quinta-feira, com o próximo ponto de vista saúde. Até lá!